Bom, meus amigos e minhas amigas do Facebook, o crime, ele sempre é cometido às escondidas. Não é sobre crime que nós vamos conversar, mas é sobre a publicidade dos atos públicos. O princípio, um dos princípios, são 5, mas um dos princípios, o quarto, é a publicidade dos atos públicos. É um princípio da administração pública. Tudo que é feito deve ser dado ampla publicidade. Então é sobre isso que eu vou falar. Os crimes não, eles são cometidos escondidos, por isso não devem ser falados. E mesmo depois que passam os anos, esse silêncio ainda é cobrado das pessoas, ninguém pode falar. Eu me lembro que uma vez um rapaz pediu para eu não dizer publicamente aqui no Facebook que aquela cascata era de água poluída lá na Baía de Aratificaba, porque isso manchava a imagem do município. Então há uma ideia de que o crime, a coisa feia, a coisa deve ser mantida escondida para que as pessoas não tomem conhecimento. Mas é como eu falei, não é sobre o crime, mas é sobre a publicidade dos atos públicos. Pois bem, ontem, dia 15 de maio, completaram-se 8 anos que o projeto que tinha como escopo criar o Espaço Cultural Francisco Magalhães aqui em Baía Formosa, que incluía esse espaço, incluía o Museu da Cidade, uma estátua do nosso herói, o Francisco Magalhães, e um auditório com 200 lugares. Esse projeto ele foi vetado pelo então prefeito Nivaldo Melo. O ex-vereador Wagner Nobre, que a meu pedido apresentou o projeto de lei, o PL, naquela ocasião, em 2012, faz 8 anos. Ele curtiu a matéria em que ele foi marcado por mim e o Facebook se encarregou de me lembrar o evento no aniversário dos 8 anos. Acho que foi isso. Bom, o fato é que a postagem, ela reapareceu no meu muro, no meu feed de notícias. E aquela minha postagem era um desafio aos 9 vereadores daquela legislatura. Era o Ayrton, o Albério Hernandes, a Ivonete, o Zé Inácio, o Zequinha, o Zé Marcelino, o Zé Paulo, o Pedro Caetano, o Malote, que era o presidente da casa, Toninho Madeiro e Wagner, o que apresentou o projeto de lei e que foi aprovado. Aquele projeto de lei apresentado foi aprovado por unanimidade. Vejam só, o precioso projeto de lei foi aprovado por unanimidade. E foi vetado pelo prefeito da época, Nivaldo Melo. Naquela ocasião eu escrevi assim: o prefeito Nivaldo de Baía Formosa vetou um projeto de autoria do Poder Legislativo que homenageava o pescador Francisco Magalhães. Isso foi escrito no dia 15 de maio de 2012. Para quem não sabe, Francisco Magalhães foi o líder pescador que resistiu à invasão de João Cunhaú no episódio conhecido como a Matança de Agosto. Continua aqui, pequeno. Os vereadores de Baía Formosa dirão, esse aqui é o desafio. Hoje à noite, devia ser uma terça-feira, que eu estava publicando isso, no dia 15 de maio de 2012, eles dirão hoje à noite se são vereadores de Baía Formosa ou se são vereadores do prefeito. Bom, todos provaram que eram vereadores do prefeito e não de Baía Formosa. Bom, recentemente eu estava conversando com a senhora Camila Melo e disse a ela daquele meu desapontamento em 2012 com o veto do pai dela, aquele projeto de lei. E disse que o pai dela poderia ter vetado apenas o artigo que ele não soube interpretar, mas que ele preferiu vetar todo o projeto. E o artigo, ou um parágrafo de um artigo, não me lembro precisamente, dizia que o local onde seria construído o Espaço Cultural Francisco Magalhães deveria ser demarcado 90 dias depois da publicação da lei. O prefeito Nivaldo Melo interpretou, ou preferiu interpretar, não sei, que demarcar o local era a mesma coisa que construir a edificação. Aí vetou tudo. Uma coisa lastimável. Escrever história e edificar espaço cultural são inserções culturais. E cultura
que não seja festival gastronômico ou carnaval, é visto com maus olhos. Dona Camila me disse, naquela ocasião que eu conversei com ela pelo telefone, que procuraria esse projeto quando chegasse lá. Aí eu disse para ela, como disse, está na Câmara, né? Foi arquivado lá. Agora, destinos iguais, não é? Existe um atual projeto que eu estava levando à frente, estou levando à frente, enquanto estiver vivo, de escrever a história de Bahia Formosa. Esse projeto está sendo sabotado pelo presidente da Câmara, o vereador Richard Pereira, a pedido, acho que, do chefe imediato dele, o prefeito Adeilson Gomes. Bom, daqui a 8 anos, o destino é esse. Daqui a 8 anos, alguém comentará no aniversário da sabotagem, né? E os registros estarão anotados para a nossa história política. A depender dos descompromissados, Bahia Formosa não terá tão cedo, não despontará no horizonte das terras que dão orgulho aos seus filhos. Por hora, só desgosto, nenhuma esperança. Bahia Formosa, 16 de maio de 2020, Dario Franco.